eu respondo a perguntas que muitos não católicos fazem e que até muitos católicos não sabem responder. Olá, meus amigos ligadinhos às redes sociais do Jornal do Medjuvalley. Nos nossos estúdios estamos recebendo o advogado e escritor Werner Neuert. Bom, Werner vai lançar o seu livro Católicos, Viver para glorificar a Deus ou glorificar a Deus para viver? O lançamento desse livro acontece nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, em Dayal. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, sobre o lançamento, vendas, enfim, tudo a respeito desse livro impressionante que o Werner escreveu. E vai contar um pouquinho dele pra gente. Vai dar um spoiler, pelo menos, né? Vou. Muito boa tarde, Werner. Boa tarde, Lara. Um prazer estar aqui no Jornal do Medjuvalley. Estar novamente aqui, né? Porque... Já fez parte, né? Já fiz parte, sim. Escrevi 2 ou 3 anos, crônica semanal. Na época não tínhamos ainda a TV, mas foi muito bom. Aliás, saudades do Evandro. Pois é. Vamos falar um pouquinho, então, a respeito desse livro Católicos, Viver para glorificar a Deus ou glorificar a Deus para viver. O título é bem pertinente, chama a atenção. Esse livro, ele é voltado realmente só para católicos? Não, em primeiro lugar, sim, para católicos. Mas evidentemente que ele se presta a esclarecer dúvidas de não católicos, sejam ateus, sejam de cristãos de outras denominações. Porque, especialmente na primeira parte, eu respondo a perguntas que muitos não católicos fazem e que até muitos católicos não sabem responder, Lara. Tipo o quê? Quais são as principais perguntas e dúvidas que existem? Sim, por que batizar crianças? Há denominações que dizem que deveriam batizar somente adultos. Se Nossa Senhora, Mãe de Jesus, é uma mulher como outra qualquer. Se rezar o rosário é uma mera repetição de palavras. O que acontece na Santa Missa e outras perguntas. Me chama muito a atenção quando a gente fala sobre batismo, que batismo é algo extremamente importante em todas as denominações Sim. religiosas, né? Mas como você bem colocou, os católicos acabam batizando logo quando criança, né? Mas tem outras denominações que acabam batizando já adulto. Certo. Existe alguma diferença? Qual é a principal explicação? Olha, o ponto de vista católico, evidentemente que eu vou te falar sobre isso, né, Lara? Só antes, católicos, viver para glorificar a Deus para viver, esse subtítulo indica que fundamentalmente a vida do católico é essa. A razão de existir é para a glorificação de Deus. E existe para glorificar e glorifica para existir. Agora, sobre o batismo, especificamente, que é a primeira questão, o primeiro capítulo desse livro, a Igreja nos ensina em seu santo e sábio magistério que o batismo é um presente de Deus. E como tu falaste, de importância extrema, porque é um sacramento de iniciação cristã. E sendo sacramento, que é como que Deus colocasse... E ele coloca um selo no coração ou no centro da alma. Na tradição católica, quando falamos em coração, estamos falando no mais profundo do ser de uma pessoa, né? Então, no batismo recebemos esse selo, que na tradição chamamos caráter, como que um carimbo, né? E no batismo somos lavados do pecado original, porque todos herdamos o mesmo pecado de Adão e Eva. Adão, uma palavra hebraica, quer dizer homem, e Eva quer dizer mãe, e essa passagem bíblica nos indica que os primeiros seres humanos, Adão e Eva, cometeram o pior dos pecados, que é o do orgulho, o do egoísmo, quiseram sobrepor-se a Deus. No batismo, nós somos lavados do pecado original, somos entregues a Cristo, a Ele passamos a pertencer. Isso é um presente de Deus, Lara. Não depende de mérito meu. Se fosse eu esperar ter méritos para então ser batizado, eu morreria pagão.
A nossa natureza é pecadora. Somos lavados do pecado no batismo, mas à medida que crescemos, voltamos a cometer atos de egoísmo, não é verdade? Quem que nunca cometeu um ato de egoísmo? Fazemos isso com muita frequência, praticamente todos os dias. O amor de Deus, a sua misericórdia é tão imensa que Ele quer nos presentear com a vida beatífica, com o seu amor celestial. Por isso, é uma graça, é um presente que não depende das nossas qualidades, da nossa capacidade, de nada disso. Evidentemente, se eu te ofereço um presente, tu podes aceitar ou não. Do mesmo modo, o batismo. Mas os pais que alimentam os seus filhos com comidas saudáveis porque quer que eles cresçam saudáveis fisicamente, também o alimentam espiritualmente para que cresçam saudáveis espiritualmente. E é justamente pelo batismo que se começa esse bem nutrir tudo, da né? criança. Tudo começa ali, né? Sem No dúvida. batismo. Agora, um assunto também entre os tópicos que estão descritos no livro é se uma pessoa pode se tornar santa. Como é que a Igreja Católica vê Que é um santo na igreja. Que é um santo. Certo. Exato. Eu fui ateu por longo período da minha vida e minha avó era uma católica orante, dedicada. Fervorosa. Rezava diariamente, ao amanhecer, ao meio-dia, ao anoitecer, ao ir dormir, e rezava o rosário todo dia. Nesse longo processo que culminou na minha conversão, a memória da minha avó e as suas orações de vê-la orando acabaram sendo um exemplo fantástico para mim. Então, ela morreu no ano de 2000, a minha conversão foi somente em 2003, mas ela é modelo para mim. E gosto, inclusive, de rever nas fotos. Minha mãe também já falecida, era outra mulher de grande fé. Gosto de ver as fotos delas, se lembrar delas. Do mesmo modo, ou de modo similar, só que ainda mais elevado, esses são os santos na igreja. São pessoas que buscaram seguir Jesus do modo mais fiel possível. Muitos deles, os que chamamos mártires, deram a vida em nome da fé, deram a vida para não renunciar a Jesus Cristo, nosso Senhor, para não renunciar a Deus. E incrível que de todas as classes, de todas as etnias e de todas as idades nós temos santos na igreja. A igreja canonizou em torno de 10 mil pessoas, mas provavelmente há muito mais. É que a igreja não tem... O processo é longo até reconhecer que uma pessoa de fato vivia uma vida de santidade. Então ninguém é santo por si só, santo por excelência. Ninguém nasce santo, né? Ninguém nasce santo. Mas uma pessoa pode tornar-se santo por participação naquele que é o santo dos santos, que é Jesus. Ou seja, vivendo de modo, se não perfeito, porque talvez seja impossível, mas de modo heróico, de modo grandioso, a imitação de Cristo, sendo fiel a Cristo. Então a igreja guarda a memória dessas pessoas e estimula os católicos que conheçam as suas biografias, né, as famosas vidas de santo, porque com isso nós entendemos o quê? Se Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu com 23 anos e viveu uma vida de virtudes heróicas, foi fiel a Cristo até o final e era uma mortal. Todos os mortais podemos viver essa vida de santidade. São exemplos, os santos são exemplos para que nós os imitemos no seguimento de Jesus. Portanto, eles não são obstáculo na nossa relação com Deus. Ao contrário, são elos, são escadas, são portas que nos conduzem para Deus. Que interessante. Um tópico também que me chamou a atenção aqui no livro é quando você fala de Nossa Senhora, da mãe, Maria, Sim. Mãe de Jesus. Quem é e qual a importância de Maria? Dentre os seres humanos, não contando Jesus, que é Deus e homem, mas dentre as criaturas, né? Jesus não é criatura. Dentre as criaturas, nós católicos temos Nossa Senhora como a mais elevada das criaturas, escolhida desde a eternidade, desde que Deus Pai criasse o mundo, para que fosse
o vaso sagrado por onde ele próprio se faria homem, se encarnaria e viria para a nossa salvação. Ela é duplamente mãe de Jesus, porque uma ocasião Jesus diz, meu irmão, minha irmã, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que ouvem a palavra e fazem a vontade do meu Pai. E Nossa Senhora, portanto, não só teve em seu seio Jesus, e, portanto, lhe concedeu os seus genes, não é? Biologicamente falando. E é mãe de Jesus por isso, evidentemente, mas é mais ainda mãe, porque ninguém foi mais fiel a Jesus do que ela própria. Imagina, desde a anunciação, imagina o susto, né? O anjo Gabriel vem e diz, olha, tu vai ser mãe. Como? Eu nem conheço o homem, né? São José, mas não está consolidado o casamento. Bom, o Espírito Santo virá sobre ti com sua sombra, e tu conceberás o Espírito Santo. E ali ela faz São Bernardo de Claraval, patrono da ordem a qual eu pertenço, que viveu no século XII, disse, naqueles instantes em que Maria Santíssima levou para responder, dizer o seu fiat, né? Sim, faça-se em mim segundo a vossa palavra, o universo inteiro parou de respirar, realmente, né? Porque toda a salvação da humanidade e, consequentemente, das criaturas todas, dependia desse sim. E ela disse esse sim na visita do anjo, e esse sim repetiu-se dia a dia como mãe, alimentando Jesus, educando ela com São José, ensinando-lhe uma profissão, e até ao Calvário, aos pés da cruz, quando o filho estava sendo crucificado. Que dor que sentiu essa mãe, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar, porque ela não foi lá no túmulo ver se ele tinha ressuscitado ou não. Não foi por quê? Porque ela sabia, porque ela não duvidava, né? Santa Maria Madalena foi, o grande São João foi também, ela não foi, mas em compensação, reunindo-se sempre com os apóstolos para a oração, até o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, digamos, inaugurou oficialmente a sua igreja, né? Interessante, olha só, uma aula, literalmente. Agora, uma questão também, que é uma questão polêmica, mas uma questão muito importante para os católicos, são as imagens, né? Quando você vai na casa de algum católico, sempre tem um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora ou de algum santo que a pessoa acaba tendo uma fé maior. Na minha tem bastante, minha casa. Olha, na minha também. Confesso que desde pequena tem as imagens, né? A Santa Ceia, ou até mesmo Jesus na cruz, um crucifixo, Sim. alguma imagem, a gente sempre tem. Eu vou te contar, Lara, e aos que nos assistem, eu acho que eu nunca comentei com ninguém, não que fosse segredo, mas eu ainda era ateu. Eu vi uma imagem, uma estátua da Santa Teresa d'Ávila, achei bonitinha e comprei. Hoje ela está na minha escrivaninha, ali sou devoto de Santa Teresa d'Ávila, eu acho que ela já andava me cercando, né? Mas bem antes da conversão. Houve uma grande polêmica, e um concílio que tratou disso no século VIII. 700 e pouco, concílio, não sei, vou mentir, Niceia, Constantinopla talvez. E as imagens decidiu-se, entendeu-se, naquele concílio, iluminados pelo Espírito Santo, que deveriam preservar-se as imagens. Tanto a Igreja Católica Romana, essa a qual pertencemos, como a Católica Ortodoxa grega, eles também veneram imagens, como nós. Aí diz, católico adora santo, católico adora imagem, é um idólatra porque adora imagem e tal. A gente que ama alguém, e quem é saudável ama alguém, né? Seja pai, mãe, filho, namorado, esposa, marido, amigo, e eventualmente viaja e leva uma foto. Hoje não leva mais uma foto física, leva o celular. Mas é provável que depois de algum tempo fora, dá uma saudade e não pode falar com a pessoa naquele momento, abre ali o seu arquivo de fotos e dá uma olhada no celular para ver aquela imagem. E quando eu olho para uma fotografia de uma pessoa que eu amo, eu não estou adorando um pedaço de papel. Aquele pedaço de papel sobre o qual está a imagem dessas pessoas é um mero suporte. Eu estou usando esse suporte para lembrar de pessoas que eu amo. Do mesmo modo, católicos têm imagens
para lembrar de Deus. Todas as imagens católicas remetem para Deus. Ah, mas a imagem de São José é de São José, não é de Deus. Mas quando olhamos para São José, lembramos, esse foi um homem fiel a Deus. Esse homem deu a sua vida para Deus. Ele viveu no mais santo silêncio, obediência, amor a Jesus, amor a Maria Santíssima e, sobretudo, amor a Deus. Então eu olho para São José e essa imagem do São José me aponta para Deus. Eu olho para um crucifixo. Quanta gente fala que crucifixo. Teve um cara uma vez que me falou, é como se alguém matasse minha mãe com um revólver e eu fosse adorar um revólver. Mas isso é uma grande bobagem, porque próprio São Paulo nos diz, eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando olho para um crucifixo, a imagem de um homem crucificado que representa Jesus, que foi crucificado no Gólgota, eu olho para aquilo e todo católico, eu penso que vê assim, Deus criador de todo o universo. Eu gosto de usar essa dimensão. 20 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Já é difícil imaginar isso, né, Lara? 20 bilhões de estrelas na nossa galáxia. E nós, perto de uma estrela, somos nem poeira. Estimam os astrônomos e astrofísicos que haja mais de 20 bilhões de galáxias. Bom, quem criou isso? Deus. E essa é a parte pequena do universo. A grande é espiritual. Elas se permeiam, não são coisas separadas, mas o universo espiritual é ainda mais grandioso. Aí nós, minúsculos seres humanos, no meio dessas bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, somos amados por esse Criador. Isso aqui é poder, né? Quando a gente fala em poder humano, é sempre egoísmo, interesse próprio, domínio. As guerras vêm sempre do egoísmo, do orgulho. Poder divino é amor, é serviço. E sendo ele todo poderoso, onisciente, ele pode amar cada criatura pessoalmente, porque ele tudo pode. E assim ele o quis, e ele nos ama. Conversando contigo, conversando com quem nos assiste, eu tenho que dividir, né? Se eu olho para a câmera, olho para ti, ou se tem mais pessoas, eu não consigo dar a mesma atenção ao mesmo tempo para 3 ou 4, nem para 2 pessoas. Pois Deus, sim. Por quê? Ele é todo poderoso, ele é Deus, não conseguimos nem alcançar o mínimo do que seja a sua grandeza e de sua potência, pois esse Deus se fez homem para nos redimir dos nossos pecados, porque nós não temos força, não temos condições de pagar essa pena, para usar uma expressão do direito penal, pois ele próprio se fez homem e morreu na cruz por amor de nós. Que amor maravilhoso, Lara. E por isso olhamos para as imagens, para lembrar disso. Que amor e que incrível ouvir isso de uma pessoa que era ateu. Era ateu, sim. Graças a Deus, não sou mais. E, de qualquer modo, esse período de ateísmo, na verdade, havia um anseio assim, de encontrar salvação. Encontrar alguma coisa. Encontrar uma razão de existência. E naqueles anos 70 para os 80, a política tinha muito isso, né? Então, era impossível ser estudante, especialmente numa universidade. Eu fiz o meu 2º grau na FURB, na ETEV, então, convivendo com aquela política estudantil, não participar. E acreditar que poderia, sim, ser possível. Me perdoem, meus amigos comunistas, mas eu vou lembrar de uma frase atribuída ao Churchill. Naquela época eu era comunista. O Churchill dizia o seguinte: um jovem de 20 anos que não é comunista é uma pessoa sem coração. Um homem de 40 anos que ainda é comunista é uma pessoa sem cérebro. Agora, o livro, Werner, ele é dividido... São em 3 partes. Em 3 partes, né? Então, essa primeira parte a gente fez um spoilerzinho, sim, né? Rápido. Você responde as principais perguntas. Sim. Basicamente, né? Basicamente perguntas isso. dos católicos, perguntas de pessoas de outras religiões, mais ou menos isso, correto? Isso, é corretíssimo. Segunda parte, ela é o quê? Segunda parte trata propriamente da espiritualidade cotidiana católica, né? Primeiro, o que é espiritualidade para um católico? É o primeiro, se não me falha a memória, o primeiro capítulo da segunda parte.
a oração e as formas de oração, né? Oração vocal, oração mental, oração de súplica, meditação, o que é isso? O que consiste? No que essas coisas consistem para um católico, né? E formas específicas de se, por exemplo, de se meditar e orar biblicamente. Nas dioceses, nas paróquias, costuma-se falar hoje em leitura orante da Bíblia. Na tradição, chama-se Lectio Divina, e perdeu-se isso por um período, mas a tradição beneditina sempre conservou a Lectio Divina, que é uma forma de ler e meditar a Bíblia, uma forma muito particular. Guigo, o cartucho, os cartuchos não é um pacote, é uma ordem católica do século, iniciada no século XII, por São Bruno. Guigo é um abade cartucho que escreveu assim a base do que seria a Lectio Divina: ler, meditar, orar e contemplar. Para um católico, o ápice da vida é a vida de contemplação. Coincidentemente, como era também para Platão e Aristóteles, e como é também para outras tradições religiosas. A vida contemplativa é o máximo que podemos alcançar. Por exemplo, costuma-se fazer Lectio Divina lendo o Evangelho da Missa do dia. Todos os dias lês. Aí tu lê aquela passagem do dia. Hoje, a passagem do Evangelho de quem for à missa hoje é aquela em que Jesus disse: essa geração má não será dado sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. Então tu lê aquilo, tu lê com muita calma, relê, até que uma daquelas palavrinhas ou um versículo daquele te prende. Aí tu para, fecha os olhos e começa a meditar sobre aquilo, mas não num esforço racional, com uma leveza, mas sem perder de vista ou de mente aquele versículo ou aquela palavra. Como se fosse uma reflexão? Mas uma reflexão não cerebral, não racional. Claro que tu vai usar a razão, a inteligência, né? Mas sem ter uma preocupação de esquadrinhar. Nós temos modernamente uma mente bastante analítica. A gente quer separar tudo, organizar para ver como é que está. Ela é mais fluente. Por exemplo, uma distinção: quem lê Santo Agostinho, o modo como ele escreve é de quem faz Lectio Divina, quem medita a Bíblia e aí flui como que o Espírito Santo falando através dele, né? Ao contrário do tomismo, eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, apenas são diferentes, como Santo Tomás de Aquino, esse diz isso, aquele diz aquilo. Então, qual é o correto? Seguimos esse processo assim, a conclusão é essa, entende? É diferente. E nesse processo de Lectio Divina, além da meditação, tu vai esvaziando e conversando com Deus também, orando, me ilumina sobre isso, e silêncio. Tem um capítulo ali, nessa segunda parte, que é o silêncio. Essa questão do livro. Agora, a terceira parte fala sobre? A terceira parte intitula-se A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Secularização do Ocidente, porque nós vivemos ao longo dos séculos um processo de decadência espiritual e de ascensão material. É inegável o progresso científico e tecnológico. Nunca tivemos tanto conforto e tantas possibilidades de trabalhar menos em razão desses desenvolvimentos científicos e tecnológicos, e que de fato são um ganho para a humanidade, mas paralelamente parece que na mesma proporção que houve uma ascensão da ciência, houve um declínio da espiritualidade, como que se as pessoas tivessem perdido o contato com o transcendente. Para um cristão do século XII, por exemplo, que é o ápice do cristianismo, não havia a mínima dúvida sobre a existência de Deus, e não havia nenhum questionamento de que houvesse separação entre matéria e espírito, entre o mundo visível que nós percebemos com sentidos, né? Visão, tato, olfato, e o mundo que nós percebemos pela fé e intuitivamente, o mundo exterior visível e o mundo interior
que não é apenas interior, mas indo para esse profundo e encontramos o Deus imanente, que na verdade é transcendente, nos transporta para além. Nesses tempos atuais, é como se não existisse, viver como se Deus não existisse, né? Porque isso começou no século XIII com um cara chamado William de Ockham, um inglês franciscano, que não tinha nenhuma má intenção. Mas essa última parte mesmo, ela fala, basicamente, ela trata sobre essa parte da espiritualidade e da materialidade, né? De como caminhamos morro abaixo. Exatamente. A ideia original era de ser o prefácio do livro, mas dada essa... tem um certo peso, precisa ter uma disposição e talvez conhecer um pouco de história, porque ele vai percorrer várias etapas, reforma, iluminismo, século XIX, com aspas, a morte de Deus anunciada por Nietzsche e tal. Então eu deixei para o final. Sugiro que se leia primeiro aquele, mas se não tiver tanto conhecimento de história, então deixa por último, né? Mas a ideia era para ser prefácio, assim como que dizer, chegamos nisso aqui, mas não está tudo perdido, nós temos esse tesouro, a igreja conserva esse tesouro deixado por Cristo há 2000 anos. Uau! Nossa, que incrível! A gente ficaria aqui tranquilamente um bom tempo conversando, mas já adianto que eu vou querer o livro para poder ler e quero também no lançamento. Com certeza será um prazer. O lançamento acontece quando? O lançamento dia 23, nesta semana, sexta-feira. Às 19 horas tem uma missa presidida, celebrada... Que acontece em Indaial, né? Em Indaial, sim. Presidida pelo padre João Bachmann, na matriz Santa Inês. E logo após a missa, provavelmente 20 horas, o lançamento propriamente do livro, que quem mora em Indaial, quem pertence à paróquia, as 3 paróquias lá sabe, tem um casarão no sistema construtivo em Chaimel ali do lado, tu conhece, né, Lara? O lançamento vai ser ali. Então, 19 horas a missa e 20 horas o lançamento do livro. Quem quiser comprar o livro, como é que consegue, quem não puder ir, né? Em Indaial, quem estiver nos assistindo em outro estado, como faz? Bom, além do lançamento, o preço do livro, R$50. Além do dia do lançamento, sabe que foi uma logística não estudada, mas seguramente que eu terei exemplares e a Secretaria da Paróquia Santa Inês também haverá. Livro é importante, a gente tem aí muitas pessoas nos acompanhando em todos os estados e, obviamente, é um livro que chama muito a atenção para católicos e também para quem não é católico. Bom, Dr. Werner, quero agradecer. Fica esse gostinho, então, um pouco desse spoiler do livro, para a gente aprender a entender. Eu, como católica, eu digo que eu fiquei muito interessada ainda mais na nossa religião, na nossa vivência. Muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço, Lara, o convite. Repito, um prazer voltar ao Jornal do Médio Vale. Mais uma vez, convido a todos que nos assistem para esse lançamento. E ele pretende ser um livro que sirva para a instrução dos católicos. Por sinal, na contracapa, eu não falei, não vou me estender. O livro Católicos, diz o padre João Bachmann acerca do livro, o livro Católicos será de grande utilidade para quem desejar melhor viver a vida católica. Recomendo. Enfim, muito obrigado, Lara, muito obrigado a todos. Obrigado ao Jornal do Médio Vale, a toda a equipe do Jornal do Médio Vale. Olhe, para você que gostou, que acompanhou essa nossa entrevista, o lançamento, como o Werner colocou, acontece nessa sexta-feira, ali na igreja, no casarão ao lado, né, anexo à Matriz Santa Inês, em Indaial. Não se esqueça, curta e compartilhe as redes sociais do Jornal do Médio Vale e acesse www.jornaldomediovale.com.br.